Aleluia, glória a Deus. Eu já falei isso, mas vou falar de novo. Vocês não têm noção do quanto que eu tô me segurando aqui para não chorar. Tenho certeza que se você é algum pai, se você é algum líder, ou se você está há algum tempo na igreja, eu não preciso nem falar o que está acontecendo, mas você já entendeu. Olha aí pro irmão que está do seu lado e fala assim: meu irmão, você está preparado? Mas assim, está preparado mesmo? Porque hoje o Senhor quer fazer algo na sua vida, mas Ele precisa de um coração disposto a receber aquilo que Ele tem para te entregar. Amém? Antes de começar, eu queria fazer um agradecimento especial. O hype é incrível. Tô ainda mais orgulhoso do Ministério de Adolescentes dessa igreja. Mas hoje eu tenho que agradecer uma pessoa que é o Riquelme. Essa ministração o Senhor nos entregou em uma aula de homilética, onde o Senhor ele decidiu quebrar qualquer barreira, ele decidiu quebrar qualquer estrutura e falou assim: não, o que vocês vão falar para aquela igreja vai ser isso aqui, ponto final. Então, glória a Deus pela sua vida, Riquelme. Eu tenho um prazer gigante que é ser seu amigo e muito obrigado por isso. Hoje, quantos aqui se depararam com uma decoração ali no chão quando você entrou pela igreja? Quem aí? Levanta a mão. Oxe, vocês entraram por onde? Ali na porta. Quantos viram aqui aquela decoração no chão? Obrigado. Se você entendeu aquilo que a gente quis dizer, o tema desse culto é um caminho largo e um caminho estreito. O título dessa ministração é Um Caminho para a Verdadeira Transformação. Só que antes de falar qualquer coisa, eu queria te convidar neste momento a você fechar os seus olhos. Eu não sei se você está meio acelerado, eu não sei como você chegou até aqui, mas eu peço que você coloque os seus olhos em Jesus neste momento. Eu não sei até em que ponto você colocou o seu foco, mas eu te convido para que você coloque os seus olhos em Jesus, para que você realmente tenha acesso ao único caminho para a verdadeira transformação. Continue com seus olhos fechados. Aplauda ao Senhor, glória a Deus. Eu te convido neste momento para que você abra sua Bíblia em Mateus 7, 13, 14. Se puder colocar aqui, eu agradeço. Olha, estamos rápido hoje. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que condiz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem.
Nós temos vindo de uma série de cultos onde a gente tem sentido o Senhor como se Ele estivesse aqui, ó, do nosso lado. E isso é muito bom porque Ele tem encontrado corações dispostos a serem transformados neste lugar. Mas será que nós realmente temos entrado pela porta estreita? Ao longo do tempo, conforme as demandas vêm, e as batalhas, as dificuldades vêm, nós chegamos aqui e nós sentimos a presença do Espírito Santo, nós somos cheios daquilo que o Senhor tem para falar, mas será que nós realmente estamos entrando neste lugar pela porta estreita? Ou, se fizer mais sentido para você, será que você realmente tem sido transformado? Eu te garanto que ser transformado, ser convertido e ser convencido é uma coisa totalmente diferente. E talvez você esteja aqui, como você veio aos cultos todo ano, mas talvez você ainda não seja um verdadeiro transformado. Lá em Mateus 15, 8, 9, diz: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Jesus ele deixa claro aqui neste versículo que sim, é possível que você tenha vindo assistir todos os cultos da Igreja Família em 2025 sobre o amor incondicional, mas talvez o seu coração ele ainda se encontre longe do lugar onde Jesus quer. Lábios que louvam não significam corações rendidos. E existem diversas portas para que você consiga chegar até este local de um caminho largo. Existem diversos enigmas onde você pode entrar achando que eu realmente estou em Cristo Jesus, mas na verdade você só está vivendo uma falsa transformação. E hoje nós vamos falar sobre 3 portas largas que talvez você esteja entrando. A primeira delas, antes disso, olha para o irmão que está do seu lado aí e fala assim, ó: meu irmão, você precisa deixar o Espírito Santo falar com você. Porque o Wesley, ele só está falando aquilo que Jesus quer que ele fale. Então você precisa de um coração disposto para entender o que o Espírito Santo tem para falar essa noite. Amém? A primeira porta larga onde nós temos entrado se chama comodismo. Comodismo é a qualidade ou a condição de quem evita esforços, responsabilidade ou dificuldades, priorizando o próprio conforto e bem-estar. E talvez seja meio pesado falar isso, mas existem pessoas cômodas dentro da igreja. Pessoas que se acostumaram com uma vida presente na igreja, mas o coração está totalmente afastado do Senhor Jesus. Pessoas cômodas são aquelas pessoas que sabem atuar. Elas aprendem a rotina da igreja, aprendem o linguajar. Então eu chego aqui, eu consigo falar que nem a Sara ministrando, eu consigo falar que nem o presbítero Ezequiel, eu consigo falar um meu Deus muito alto que quem está na outra esquina consegue escutar. Mas isso não significa que o meu coração está nesse lugar. E talvez eu seja apenas um falso transformado. E eu estou entrando por uma porta larga. As pessoas elas fazem tudo isso não porque elas estão cheias da presença de Deus, mas porque elas perderam a fome pela presença e estão conformadas. O comodismo, ele te mantém na igreja, mas te mantém fora da presença. A segunda porta, ela se chama medo. Medo é estado afetivo suscitado pela consciência do perigo. Uma pessoa sente medo ao se sentir ameaçada. Quantos aqui desde criança falaram assim pra você: você tem que fazer boas escolhas, porque senão você vai pro inferno? Quem aí já ouviu isso? Acho que todo mundo, né? Desde até hoje.
E desde criança a gente aprende isso. Eu preciso ser bonzinho para que eu possa ir para o céu. Eu não posso ser mal porque eu vou para o inferno. O problema é quando a sua motivação de vir para a igreja, ela está presa a um medo de ir para um lugar que você não quer ir. E talvez seja meio difícil a gente aceitar isso. Enquanto eu e o Riquelme, a gente meditava nessa ministração, a gente falava assim: Jesus amado, os primeiros a apanhar é nós, né? E realmente isso é uma verdade. Há quem busque, pessoas medrosas dentro da igreja são aquelas pessoas que buscam a Deus, mas não por temerem a Deus, mas sim por temerem ao inferno. Há quem busca a Deus não por amor, mas por medo do inferno. Essa motivação até parece espiritual, mas ela não produz a verdadeira transformação. O verdadeiro temor é reverência e não pavor. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, ó: meu irmão, se Jesus dissesse hoje que o inferno não vai mais existir, você ainda seguiria ele? Se Jesus ele dissesse hoje assim para você, ó, deixa que o diabo não, ó, sumiu, inferno não vai ter mais. E aí, filho, você vai querer me seguir ainda? Você vai querer estar todos os cultos aqui mesmo? Será que realmente, se hoje as tribulações elas parassem, será que você ainda me seguiria? Se você ficou quieto ou você não tem uma resposta para isso, provavelmente é porque você está vivendo uma falsa transformação. Você tem entrado na igreja pela porta larga. Mas fica calmo que hoje tem uma resposta para isso. Amém? A terceira porta e última é interesse. Crente interesseiro é aquele que busca muito a Deus, escuta diversas ministrações, vai para a igreja todos os dias, mas busca algo que atende às suas próprias necessidades, o seu próprio benefício e os seus próprios desejos, menos a Cristo. Pessoas interesseiras são pessoas que buscam a Deus como meio para alcançar seus próprios sonhos e conquistas. Buscam bênçãos, mas não buscam transformações. E talvez essas pessoas nem saibam disso, porque nós começamos a entrar por um caminho largo, meio que não percebendo onde a gente está. Mas eu creio em um Deus, e se você está com seu espírito alinhado com o meu, eu quero que você já comece a glorificar o teu Deus. Eu creio em um Deus que Ele pode tirar toda a porta larga hoje. Eu creio em um Deus que Ele pode acabar com toda falsa transformação. Eu creio em um Deus que não morreu por mim de mentira, mas Ele morreu para que eu realmente tivesse acesso àquilo que Ele já tem preparado para mim. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. E talvez você, mesmo que eu tenha falado sobre essas três portas, você ainda acha que não tem problema, porque poxa, elas três estão me levando para dentro da igreja. As três estão me levando a conhecer mais Jesus Cristo. Não é mesmo? Se você chegou um pouquinho mais cedo, você viu que hoje tinha um anjinho e o capiroto deixando você entrar pela igreja. Os dois estavam deixando você entrar pelo mesmo caminho. Só que o problema é, quem é você dentro deste ambiente? Jesus, Ele não quer que você... O que Jesus, Ele não quer é que você ache que você está indo muito buscar Ele, você está indo à igreja todos os dias para receber algo novo dEle, mas na verdade você só está indo porque você é um falso transformado, e você não está buscando Jesus Cristo, mas você está buscando aquilo que você pode ter acesso a partir dEle. E existe uma grande diferença entre ser uma multidão e ser um discípulo. Eu te garanto que não é a mesma coisa. Uma vez, enquanto Jesus caminhava até o seu destino, existia uma grande multidão que espremia ele o tempo inteiro. Mas uma mulher que tinha o fluxo de sangue há 12 anos, ela pensou: se eu apenas encostar nas vestes de Jesus,
então serei curada. E então, ela sai toda doida assim e vai lá para tocar nos pés de Jesus, para tocar nas vestes dele, e ela consegue. Então Jesus, no meio daquela multidão inteira, ele para e fala: quem me tocou? Acho que você ainda não entendeu isso, mas no meio de uma multidão inteira, no meio onde diversas pessoas estavam indo até aquele lugar para buscar alguma coisa, uma pessoa tocou em Jesus e fez ele parar. E ele disse: quem me tocou? E agora eu quero vou fazer uma pausa e eu quero te perguntar algo. Você acha que só tinha mulher do fluxo de sangue ali doente? Fala a verdade, né? Você acha mesmo que só existia aquela mulher que tinha um problema que somente Jesus podia curar? Aí você fala aí, sim, não. Não. Quem disse que não tinha um leproso ali no meio? Quem disse que não tinha um homem ali que era paralítico? Quem disse que não existia uma pessoa ali que precisava muito? Você não acha mesmo que existia uma outra mulher ali doente, querendo ser curada? Talvez você ainda não recebeu aquilo que você tem pedido tanto para Deus, porque você não está buscando a Jesus. Você está buscando aquilo que Ele pode te oferecer. E isso se chama falsa transformação. Escuta aqui. Pare de buscar a Jesus por aquilo que Ele pode te oferecer. Existe algo que Ele pode te oferecer e se chama vida eterna. E se não for por esse motivo que você entrou aqui neste lugar, eu te garanto que você não acessou pela porta estreita, você acessou pela larga, mas eu te confirmo, Ele pode te entregar uma vida eterna. Eu não sei o que você está buscando, eu não sei o que você veio achando que teria como resposta, mas hoje o que o Senhor Ele quer te entregar é acesso a essa vida eterna. É muito bom ter acesso a riquezas, é muito bom ter acesso a muitos bens, só que é inevitável, é inquestionável você ter acesso à vida eterna. A diferença da multidão para os discípulos é que a multidão buscava aquilo que Jesus ele podia oferecer. Já os discípulos, eles queriam aprender a fazer aquilo. E neste momento, eu quero que você entenda que talvez você tenha chegado aqui essa noite como multidão, mas Jesus ele te chama este momento para que você viva como um discípulo. Está na hora de você parar de chegar aqui na igreja perguntando qual é o milagre de hoje que Jesus pode fazer, mas qual milagre eu posso aprender com Jesus? Quando eu sair dessa igreja, quais pessoas que eu vou curar pelo poder do Espírito Santo? Quando eu sair dessa igreja, que multidão vai me seguir para que eu fale, opa, alguém me tocou porque emanou o poder do Espírito Santo? A pergunta certa a se fazer é: eu sou um discípulo ou eu sou uma multidão? A multidão ela segue por interesse. Os discípulos eles seguem por convicção. A multidão ela quer pão. O discípulo ele quer a palavra. A multidão busca milagre e o discípulo busca a cruz. Então eu te pergunto, você veio aqui procurando o quê? Em um evento cristão muito famoso, o Overmission, existia uma grande expectativa das pessoas para que elas pudessem receber algo novo do Senhor, receber algo maravilhoso. Então, a primeira ministração da noite foi: o que você está buscando aqui? É sério que você veio buscando mais uma revelação? Você veio buscando o quê? Mais uma chave para você destravar e pronto, agora você é próspero, agora você é rico? Que revelação você quer, além de um Deus que se fez maldição por você? O problema é que a gente tem vindo na igreja querendo uma nova ministração. Uau, essa ministração é muito boa. Caramba, agora eu entendi. Eu tenho que sair vencedor para vencer. Aleluia, glória a Deus. Talvez você venha aqui buscando hoje novamente escutar uma palavra que tem uma nova revelação imensa.
Só que não existe revelação maior daquele que se fez maldição por você. Não existe revelação maior daquele Deus que se fez sujo para que você tivesse acesso a essa vida eterna. E sim, é muito bom a gente vir na igreja e ouvir uma palavra nova, uau, maravilhosa. Mas é muito ruim quando a gente está como multidão e não como discípulo. É muito ruim quando a gente escuta uma palavra que ela pode mudar a nossa vida inteira. Mas amanhã eu vou voltar aqui buscando algo novo. Porque aquilo que o Senhor falou já não é mais suficiente para mim. Esse é o problema da multidão. A multidão não seguiu a Jesus. A Bíblia não fala a multidão seguiu a Jesus até certo ponto. A Bíblia fala a multidão seguia a Jesus. Ou seja, a multidão seguia o próprio Deus, mas eles não estavam satisfeitos. Porque eles estavam buscando aquilo que Jesus podia oferecer e não aquilo que Jesus era. E eu quero declarar algo sobre a sua vida agora. Se você puder, levante a sua mão. Eu declaro que todo espírito de multidão, todo espírito de não querer ser um discípulo, está sendo quebrado neste momento. Eu declaro sobre a sua vida que não vão ser mais palavras bonitas ou ministrações que, uau, agora eu entendi tudo, que vão te fazer seguir a Jesus, mas sim o próprio Cristo. O próprio Jesus Cristo. Eu declaro sobre sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém. E existem alguns passos que a gente precisa tomar para que a gente realmente seja um verdadeiro transformado. O primeiro passo é arrependimento e fé. Não há transformação sem arrependimento. E não há arrependimento sem confronto com a verdade. O arrependimento não é um fim, mas ele é o começo da transformação. Eu queria que vocês colocassem Mateus 21, do 31 ao 32. Eu acho que eu falei o versículo errado. Mas enfim, pode tirar, obrigado. Em verdade vos digo, é Mateus 15. Em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não o crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Esse texto ele deixa claro que pessoas estão demorando para entrar no reino dos céus porque elas não querem arrependimento. Esse texto ele deixa claro que não seriam os religiosos que estavam entrando primeiro no reino dos céus, mas seriam as meretrizes, seriam os publicanos, porque eles decidiram se arrepender e eles creram naquilo que João Batista ele falava. O caminho para a transformação no centro da vontade de Deus é se arrepender verdadeiramente e deixar a fé da sua mente se renovar. Renovar a mente é escolher diariamente a vontade de Deus e não a sua. E eu creio que nessa noite existem pessoas que vão ter uma mente renovada, amém? E o último passo, eu já estou encerrando, é para que você reconheça que apenas Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não existe nenhuma outra porta, não existe nenhum outro acesso para que você vá ao Pai, sem que seja por intermédio de Jesus. A sua salvação, ela não vem por intermédio de uma busca perfeita, mas ela vem de um coração que sabe que é apenas pela graça dele que nós somos salvos. Não é pelas nossas obras ou por aquilo que nós podemos entregar a ele, mas sim por sabermos que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E nós não alcançaremos o reino dos céus sem ser por ele.
E talvez tudo que eu falei ainda não sirva como a solução para que você realmente seja um verdadeiro transformado. Mas eu te garanto que se você seguir esses 2 passos de arrependimento e fé e reconhecer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, você já vai estar em um lugar muito bom. Eu te garanto que você já vai estar em uma jornada incrível para que você realmente tenha acesso, e não pela porta larga, mas sim pela estreita.